Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 4 de abril de 2022, a nossa segunda, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Espanha La Liga. Só que antes, quero lembrar aí que é uma segunda de uma grade de pouquíssimas opções, muito diferente como foi o nosso sabadão e o nosso domingão. Então, uma grade de poucas opções, mas tentaremos explorar ao máximo possível para atrair os green para a tropa Clash Bet. Sem mais delongas, vamos estar iniciando pelo Real Sociedad versus Espanhol, com início às 16 horas. Na classificação, o Real Sociedad é o sexto colocado em 29 jogos disputados, com 48 pontos conquistados, 29 gols marcados, 29 gols sofridos, enfrenta a equipe do Espanhol, que vem na 12ª colocação, em 29 jogos disputados, com 36 pontos conquistados, 35 gols marcados, 41 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do Sociedad, sétimo colocado em 14 jogos disputados, com 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 11 gols marcados, 6 gols sofridos, 28 pontos conquistados. Atuando fora de seus domínios, no ranking dos visitantes, a equipe do Espanhol vem na 15ª colocação, em 14 jogos disputados, com apenas uma vitória, 5 empates e 8 derrotas, 13 gols marcados, 25 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. Em duelos individuais, ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. O Real Sociedad, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 8, saiu menos que 11 escanteio. O Espanhol vem a 3 jogos sem derrotas. Em 8 dos últimos 10, saiu ambos marca. Em 9 de 10, mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7, menos que 11 escanteio. Último confronto, 1-0 para a equipe do Espanhol. Vamos novamente retornar à classificação. O Real Sociedad soma 48 pontos. Caso consiga uma vitória e o Betis tropece na rodada, pode assumir a sua quinta colocação. Tem uma defesa um pouco vazada, um pouco não. O mesmo número que o ataque faz, a defesa sofre, mas joga em casa, tem total condições de surpreender a equipe do Espanhol. Então, para essa partida, vamos estar pegando casa com empate anula e a probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos para a Itália Série A. O jogo do Milan versus Bolonha, com início às 15h45. A equipe do Milan na classificação é o atual líder, 66 pontos conquistados com 30 jogos disputados, 56 gols marcados, 29 gols sofridos. Tem um bom ataque ofensivo essa equipe do Milan. Enfrenta o Bolonha, que vem na 12ª colocação, em 29 jogos disputados com 33 pontos conquistados, 32 gols marcados, 44 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Milan é o quarto colocado no ranking, em 15 jogos disputados com 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 23 gols marcados, 12 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Atuando fora dos seus domínios, no ranking dos visitantes, a equipe do Bolonha é o 17º no ranking, em 14 jogos disputados com 3 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 14 gols marcados, 26 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols e ambos marcam. Em 4 de 5, menos que 11 escanteio. Em 5 de 7, mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. Lembrando que o Milan vem de 6 vitórias nesses confrontos, há 12 confrontos sem saber o que é derrotas. Nos últimos 6, venceu o primeiro tempo e também foi a primeira equipe a marcar gols. Já o Bolonha sofreu gol nos últimos 6 confrontos.
Em duelos individuais, a equipe do Milan vem de 3 vitórias consecutivas, a 10 jogos sem derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. Nos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols na partida, em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. E o Bolonha vem a 4 jogos sem vitórias, ou seja, 4 jogos sem vencer. Nos últimos 3 está sem marcar gols, em 4 de 5 menos que 3 gols na partida, e 8 de 10 menos que 11 é escanteio. O último confronto deu Milan 4-2, sempre duelos movimentado e o Milan tem o favoritismo. O Milan está 3 pontos a mais que o Napoli. Claro que estamos gravando esse vídeo horas antes do jogo do Napoli aí, que vai enfrentar uma grande equipe aí num clássico. Ou seja, se o Napoli conseguir a vitória, pode igualar as 66 pontos e o Milan pode, com a vitória, pode permanecer na liderança. Então tem dia de grandes clássicos no domingão, dia de grandes clássicos aí como a Juve vai enfrentar a equipe da Inter e a Atalanta a equipe do Napoli. Dentro de todos esses fatores, a equipe do Milan é uma equipe eficiente que sabe marcar os seus golzinhos, principalmente atuando em seus domínios. Enfrenta uma equipe que marca e sofre mais gols do que marca. Então, por esse retrospecto, vamos estar acreditando no back Milan e a probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para a Primeira Liga de Portugal, o jogo do FC Porto versus Santa Clara, com início às 16h15. A equipe do Porto atualmente é o atual líder com 73 pontos conquistados, 6 pontos a mais que o Sport de Portugal, que também entrou em campo no domingão. Então, primeiro colocado em 27 jogos disputados, 73 pontos, 68 gols marcados, 19 gols sofridos. A equipe do Santa Clara, décimo colocado em 27 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 30 gols marcados, 43 gols sofridos e tem um saldo negativo de menos 13. Atuando em casa, a equipe do FC Porto continua na liderança em 13 jogos disputados com 11 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Ainda não perdeu quando se fala no fator casa, 34 gols marcados, 9 gols sofridos, 35 pontos conquistados. A equipe do Santa Clara, atuando fora de seus domínios, é o 15º colocado em 13 jogos disputados, com apenas uma vitória, 5 empates e 7 derrotas, 12 gols marcados, 22 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões, em 6 de 7 menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O FC Porto foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 9 confrontos e venceu o primeiro tempo em 7 de 9. O Santa Clara sofreu gol nos últimos 10 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do FC Porto vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. E em 5 de 6, menos que 11 é escanteio. O Santa Clara é uma equipe que vem a 5 jogos aí sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8, menos que 11 escanteio. E em 7 de 9, mais que 4,5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do FC Porto. O FC Porto é bastante favorito a vencer essa partida. Claro que vai querer manter a distância diante do vice-líder Sport de Portugal, que caso consiga uma vitória vai chegar aos 70 pontos. Então o Porto tem que vencer de qualquer forma, atuando em casa, com o apoio da sua torcida. É uma equipe que ainda não perdeu na competição, sofre poucos gols, enfrenta uma equipe inferior tecnicamente, principalmente atuando fora dos seus domínios, não consegue jogar. Então vamos pegar aí casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Lembrando que você é mais ousado, pegaria com facilidade um FC Porto para vencer ao intervalo. Continuando, vamos para a Colômbia Primeira A, o jogo do Once Caldas versus Atlético Bucaramanga, com início às 22 horas. A equipe do Once Caldas vem na sexta colocação, em 13 jogos disputados, com 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 14 gols marcados, 10 gols sofridos, 21 pontos conquistados. A equipe do Bucaramanga vem na 11ª colocação, em 13 jogos disputados, com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 14 gols marcados, 16 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, nos últimos 5 mais que 4,5 cartões, em 6 de 7 ambos marcam. Once Caldas vem a 7 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3. O Atlético Bucaramanga vem a 3 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 7. Em duelos individuais, a equipe do Once Caldas vem a 3 jogos sem derrotas, a 4 jogos sem vitórias.
Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 menos que 11 escanteio. E 9 de 10 mais que 4,5 cartões. O Atlético Bucaramanga vem aí nos últimos 5 jogos saindo menos que 11 escanteio em seus jogos. Nos últimos 3 confrontos, 3 empates tecnicamente. Para essa partida são equipes parelhas tecnicamente, tanto marca quanto sofre gol. Então mais de 1,5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para a Superliga da Dinamarca, o jogo do Midtjylland versus Silkeborg, com início às 14 horas. A equipe do Midtjylland é um jogo aí que não temos classificação, é um jogo praticamente um jogo Copa, primeiro jogo. Então, em duelos individuais ou nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gol, nos últimos 10 menos que 5 cartões. O Midtjylland vem aí de 3 vitórias a 3 jogos sem sofrer gol. Nos últimos 9 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 5 de 7. O Silkeborg sofreu gol nos últimos 20 confrontos aí diante do Midtjylland. Em duelos individuais, a equipe do Silkeborg vem a 3 jogos de 3 derrotas, a 4 jogos sofreu gol, em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. O último confronto deu Midtjylland 1-0. Vamos estar pegando aí uma vitória do Midtjylland com empate anula e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Suécia, o jogo do Elfsborg versus a equipe do Mjällby, o início às 14 horas. Na classificação, a equipe do Elfsborg não temos muito o que comentar entre essas equipes na classificação, por se tratar de que é uma primeira rodada. Mas nos últimos confrontos entre essas equipes, ambas as equipes em 5 dos últimos 6 confrontos saiu menos que 5 cartões, em 5 de 7 mais que 10,5 escanteio, em 7 de 9 mais que 2,5 gol. Em duelos individuais, a equipe do Elfsborg, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. E a equipe do Mjällby é uma equipe que vem a 9 jogos sem derrotas, a 4 jogos sem vitórias, sofreu gol nos últimos 3, em 4 de 5 saiu ambos marca e nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para essa partida, vamos estar optando aí num casa vence ou ambos marcam se você quer mais ousado e a probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o nosso último prognóstico, que é da Irlanda, primeira divisão, o jogo do Dublin versus Derry City. Bom, na classificação, a equipe do Dublin vem na 10ª colocação com apenas 3 pontos conquistados em 7 jogos. A equipe do Derry City, primeiro colocado em 7 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 11 gols marcados, 5 gols sofridos. Esse jogo tem início às 15h45. Atuando em casa, a equipe do Dublin, em 3 jogos disputados, 8º colocado, com nenhuma vitória em casa, 3 empates e nenhuma derrota, apenas um gol marcado, um gol sofrido, 3 pontos conquistados. A equipe do Derry City atuando como visitante, terceiro colocado no ranking, em 3 jogos disputados com 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 5 gols marcados, 3 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Derry City vem a 5 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Dublin vem a 7 jogos sem saber o que é vitórias. Sofreu gol nos últimos 4. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, perdeu o primeiro tempo e saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 6 saiu menos que 3 gols na partida. O Derry City vem de 4 vitórias a 15 jogos sem derrotas, ou seja, 15 jogos com a invencibilidade extensa. Nos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. E para essa partida vamos estar optando aí numa vitória da equipe do Derry City, que tem aí uma das melhores defesas do campeonato e também um dos melhores ataques. Então, fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos. Está chegando o fim. Se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo nosso canal e compartilhe nossos vídeos ao máximo que você puder. Lembrando que amanhã é dia de Champions, é dia de Libertadores, é dia de Copa Sul-Americana e muito mais. E não para por aí, é quarta, é quinta, dia de Europa, Eurocopa, Conferência Europeia e muito mais. E já tem o Brasileirão iniciando aí na sexta-feira.
Então é isso, partiu o bilhete pronto. Partiu, tropa. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta segundona. Mais uma vez, vamos estar acreditando em uma tripla muito bem elaborada, que seria uma vitória da equipe do Milan, da Itália, casa vence, FC Porto de Portugal contra o Santa Clara, casa vence, e Real Sociedad contra o Espanhol, casa com empate anula, uma odd de 2.8, fizemos uma simulação com 100, com retornos potenciais de 208, a princípio é o nosso bilhete pronto green. Lembrando que em questão de super order ou dica extra, estaremos deixando aí o jogo do Crystal Palace versus Arsenal. Vale se ligar aí no jogo do Crystal Palace, casa com empate a um intervalo, seria uma excelente opção para a tropa Clash Bet. Então é isso, partiu tropa!